A pandemia trouxe pelo menos uma função extra para os pais que têm filhos pequenos e em idade escolar. Acompanhar as aulas remotas para algumas crianças foi nada fácil, não, e nem está sendo, né? Nós estamos na reta final e com certeza está todo mundo bastante cansado dessa nova realidade. Para dar um gás e ajudar os pais e os filhos, a gente convidou a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem. Bom, não foi fácil, não está fácil para ninguém, né? Com certeza. E como você disse, né, os pais assumiram mais uma responsabilidade e as crianças acabaram sobrecarregadas, né? Mesmo porque elas não estavam acostumadas com essa autonomia de aprender, entre aspas, aí, sozinhas, né? Porque a aprendizagem modificou, né? As crianças, elas passaram a ser atores e condutores da sua própria aprendizagem e agora os resultados aí dessa pandemia, desse isolamento, dessas aulas online apareceram no final do ano, né? E a gente tem aí dois segmentos, né? As escolas públicas e as particulares. Isso. Nas públicas, eles recebem tarefas, a maioria das vezes, para fazer. E os pais têm que ficar em cima e muitas vezes até ajudar na aprendizagem. No caso das particulares, a garotada normalmente fica assistindo, né, remotamente Assistem às às aulas. aulas. Mas nas públicas eles também têm na televisão algumas aulas, né, que são online também para esse acompanhamento de aprendizagem. E nas particulares eles têm as aulas gravadas, né, e também eles têm as aulas que são ao vivo, que são em tempo real. E depois todo esse trabalho também tem todas as tarefas. E assim, a garotada menor, principalmente, já não consegue ficar muito tempo, né, assistindo, assim. Tem essa dificuldade de foco mesmo, Sim, né? porque as crianças pequenas elas já têm essa dificuldade de manter o foco, de manter a concentração em um tempo maior. Por exemplo, o tempo máximo que uma criança conseguiria ficar ali em uma atividade seria 20 minutos, dependendo da idade dela. Imagine agora uma aula de 1 hora e 50 minutos, né, como algumas escolas estão fazendo. Logo depois já começa outra aula. E depois tem todas as tarefas, todos os trabalhos. Você precisa reforçar aquilo que foi aprendido, né? Então, assim, tem muitas famílias que estão se vendo aí em uma situação bastante conflituosa e desgastante ao mesmo tempo. E muitas vezes os pais têm que ficar junto até para chamar a atenção, né, da criança. Ó, presta atenção, porque criança, né, eu digo porque eu tenho Sim. sobrinhos e minha irmã fala, eles viajam, tem horas, tem que chamar de volta para a realidade. E até mesmo algumas crianças não têm tanta familiaridade com as ferramentas, né, da internet para acessar a aula, para acessar as tarefas. Então elas precisam dessa ajuda dos pais. Outra coisa que a gente percebe é que com essa questão dessas aulas online, dessas atividades que são a maioria online também, as crianças elas estão muito com falha de coordenação motora fina, porque o papel não se tem mais, né? Então elas respondem tudo em formulário eletrônico, as aulas elas são todas em formulário eletrônico. Por exemplo, a minha filha não usa caderno mais, então ela pega um papel quando precisa escrever e depois envia para a professora, mas é muito pouca coisa que eles têm que escrever, né? Então por isso a gente tem que prestar atenção para alguns pontos importantes aí, porque o ano que vem a gente precisa correr atrás desses prejuízos, entre aspas, também, né? É isso que eu ia dizer, você acredita que isso de alguma forma pode dar uma retardada no desenvolvimento da criança? Então assim, as escolas, elas o ano que vem, né, como a gente não sabe como vai estar essa situação, mas as escolas elas precisam estar preparadas para fornecer um reforço dessas habilidades aí que não foram trabalhadas nesse ano. Por exemplo, as crianças que estariam esse ano no segundo ano, seria a fase de treinar a caligrafia, por exemplo, né, a letra cursiva. E isso não é possível fazer online, a professora não tem como corrigir o movimento, não tem como corrigir a pega do lápis, não tem como corrigir, né, a grafia de uma forma geral. Consequentemente, essas crianças estão indo para o terceiro ano sem essa habilidade concluída. Então, ano que vem, no terceiro ano, as professoras vão ter que arrumar alguma forma aí para correr atrás desse prejuízo. A gente sabe que a escrita no papel, a escrita com lápis, ela é fundamental para o desenvolvimento cerebral, né? E isso a gente não está tendo, infelizmente. E assim, até não dá nem para colocar isso na vida da criança agora, porque ela já está meio sobrecarregada também, Sim, as né? crianças elas não aguentam mais. Então, assim, na clínica a gente percebe que o rendimento das crianças caiu muito nas sessões também. Mesmo que a gente tenta fazer algo lúdico, alguma coisa assim, eles não querem conversar sobre a escola. Eles só têm reclamar, eles só reclamam, né? Reclamam que é muito corrido, tem muita coisa para fazer, não aprende. Mas, na verdade, eles aprendem, né? Só que eles não se dão conta daquilo que foi aprendido, porque as crianças elas não têm esse discernimento, né? Então, o momento que eu estava em aula era o momento que eu aprendi. Então, eles acham que estava aprendendo só quando estava lá na sala de aula, naquela aprendizagem sistematizada, usando o caderno, enfim, né? Daquela forma tradicional. Só que se você
fizer uma análise dos conteúdos aprendidos, eles aprenderam sim, alguma coisa ficou retida, né? Só que algumas habilidades específicas, infelizmente, não puderam ser trabalhadas. E é isso que o ano que vem, né, as professoras aí precisam correr e as famílias também com isso, porque pode prejudicar o desenvolvimento como um todo. Bom, a boa notícia é que esse ano está chegando no final, agora vem prova já para o fechamento, né? Isso. Considerando que está todo mundo muito estressado, todo mundo, né, não querendo ficar em casa e tem que ficar porque a situação piorou de novo, o que você daria de dicas? Vamos começar para os pais primeiro, né? Assim, dicas que podem ser importantes. A primeira eu ouso dizer que é paciência, né? Paciência. Mais um pouco. Isso. E assim, tentar estabelecer uma rotina, sabe? Porque a gente sabe que no final do ano é complicado, né? As crianças, elas estão cansadas, as famílias estão cansadas. A gente vê que tem muita gente que não está mais acordando para assistir aula naquele momento, né? Mas a rotina, ela é fundamental. Então, tendo uma hora para acordar, aquele momento de assistir a aula, terminou a aula, eu preciso de um momento para descansar, eu preciso de um momento para fazer a tarefa, para que aquela aprendizagem seja reforçada, né? E é claro que eu preciso me lembrar das outras atividades, né? Apesar de a gente estar em casa, a vida continua, né? Então, eu preciso ter o tempo de brincar, eu preciso ter o tempo de conversar com meus amigos, eu preciso ter o tempo de relaxar, eu preciso ter todos esses tempos bem estabelecidos. Então, assim, para que esse ano termine bem, eu acredito que o primeiro ponto é rotina, né? Estabelecer horários para a realização de cada coisa. E segurar isso bem firme até o final mesmo. Com certeza. E assim, os pais, eles precisam colocar na cabeça dessas crianças que eles precisam, né, assistir essas aulas, eles precisam fazer as tarefas, as provas estão aí, precisa mostrar o que foi aprendido, mostrar o que foi feito esse ano, porque senão o prejuízo pode ser muito maior o ano que vem. E para o pessoal que está aprendendo, para a garotada, de repente, é ter mais foco, mais atenção e é isso, perseverar porque está acabando, é isso? Está acabando. Então, assim, vamos aproveitar esses últimos momentos aí, curtam a professora, né? Porque nem todas as professoras, elas continuarão na mesma série o ano que vem, né? Então, assim, por exemplo, a criança está no segundo ano, ela não terá a mesma professora, então ela perdeu todo esse tempo de contato com os amigos, todo esse tempo de convivência com a professora, né? Então, aproveite esses últimos dias aí, esse último mês, né, de aula para ter essa convivência com essas pessoas, porque isso é importante também. E vale lembrar que não dá para relaxar mesmo, porque se ficar de recuperação, se tiver que fazer prova depois substitutiva, vai demorar mais para acabar, né? E aquela coisa, se a gente não coloca no papel aquilo que foi aprendido, aquilo que eu aprendi, pode ser que essa impressão falsa fique uma coisa ruim para o ano que vem. Então, é preciso que o ano que vem tenha mais esforço para que essas habilidades que eu não mostrei sendo verdadeiras sejam recuperadas. Então, se esforce para colocar tudo isso que você aprendeu esse ano para que o ano que vem não seja tão ruim assim, né? Tá certo. Muito obrigada pela participação.